Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Nós estamos mesmo olhando essa oração especial do apóstolo, pastor Gibson, falando de oração, e aqui é uma oração tão linda, especial, maravilhosa. A partir do verso 15 ao final do verso 23. Faremos a leitura juntos e no final nós faremos uma oração. Efésios capítulo 1, verso 15, diz assim a palavra do Senhor. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Senhor, muito obrigado mais uma vez, porque realmente somos privilegiados, Pai, de poder estar na Tua casa e assim, olhando a Tua palavra, lendo, é realmente especial para nós. E agora, Pai, nós vamos mais uma vez aprender do Senhor. Para isso precisamos, necessitamos, dependemos do Espírito Santo da verdade. Ele é o autor da palavra. Que Ele possa mesmo vir nos ensinar hoje à noite. E assim edificar a Tua igreja aqui reunida. E, Pai, se for da Tua vontade, se há alguém entre nós que não tem salvação, que o Senhor faça uma obra especial. Fica conosco. Aceita nossa sincera gratidão. No nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, amados. Então, nós estamos já olhando essa oração do apóstolo Paulo e realmente lembrando que Paulo estava aprisionado, era prisioneiro, estava na prisão. Paulo era um homem de ação e em toda a sua vida, mesmo plantando as igrejas, instruindo, trabalhando, mas ele está preso agora ali em Roma e não pode mais agir, né? Não só em termos assim físicos, mas ainda há algo potente que Paulo usa, a oração, né? Paulo ora, e assim, irmãos, é uma oração tão especial. Não só esse homem era um homem de ação, mas era um homem de oração. E temos mostrado e visto, né, que Paulo, desde a sua conversão, quando Deus assim o chamou, e aquele encontro especial na estrada de Damasco, e logo após a sua conversão, ele manda Ananias buscar, achar, procurar Paulo, e encontra Paulo fazendo o quê? Orando, né? Então Paulo aprende desde o início da sua fé
da jornada da sua fé, a importância da oração. Era um homem de oração, não temos a menor dúvida. Não só a sua vida era uma vida de oração, mas o valor, né, que ele dava à oração. E quanto pode, o pastor estava falando, por sua eficácia, a súplica do justo, né, assim que nós aprendemos. Então Paulo orava, e nessa oração aqui, é uma oração mesmo de alegria. Paulo está feliz, alegre, e nós colocamos assim como o deleite dessa oração, porque ele ouve as notícias daquela igreja, e com alegria mesmo no coração, o porquê, o motivo, né, diz aqui, olha, no verso 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então Paulo estava alegre, não é? Porque seus filhos andavam na fé, andavam na verdade, amando uns aos outros, e mesmo a bendita esperança que eles tinham, o tripé da fé, como eu sempre tenho falado. Mas não só Paulo mostra a sua alegria, o deleite da oração, mas ele tem um desejo, um pedido, e aqui nós temos visto também, né, o desejo de Paulo, no verso 17 diz, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração. Era o desejo de Paulo, que Deus, né, concedesse à igreja esse espírito, ou seja, essa disposição, essa inclinação, para quê? Para dar a eles a sabedoria, o conhecimento, a iluminação, para o entendimento, para cada vez eles mesmos se aproximarem mais do Senhor, para o desenvolvimento da igreja, para a edificação da igreja. Isso só vai acontecer, irmãos, quando nós tivermos assim a plena convicção de buscarmos cada vez mais ao nosso Senhor Jesus Cristo. E para isso precisamos, né, da sabedoria, do conhecimento, da revelação, da iluminação é que Deus dá através do Espírito Santo. E até hoje, né, eu conversando com o irmão Walter, na Kombi, irmãos, esses dias pesa mesmo sobre nós preocupações com a igreja, com o rebanho do Senhor, e assim Paulo, né, e não sou Paulo, mas é o mesmo sentimento. Como a igreja precisa mais e mais do nosso Senhor Jesus Cristo, mais e mais de o conhecer, não esse conhecimento de saber quem é Jesus, saber que Ele é Filho de Deus, ler a sua palavra, não, mas é o conhecimento que Paulo diz, olha, o conhecer, aquele conhecimento de intimidade, né? O verbo ali é como se fosse uma relação íntima mesmo, o conhecer intimamente, não só o conhecer, mas buscar nele todo mesmo aquilo que nós precisamos em Jesus Cristo. E a nossa conversa era essa, sabe, assim, a preocupação mesmo com a igreja, de um modo geral, porque vivemos dias perigosos, irmãos, dias perigosos em que a igreja professa, né, tem deixado mesmo a palavra de Deus, tem esquecido mesmo das orações, isso afasta, e a igreja está virando um clube até de final de semana. Coisas terríveis estão fazendo em nome de Deus. Domingo à noite nós estamos tratando sobre a apostasia, né? A igreja apóstata, que é um dos sinais da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estava mostrando para os irmãos, né, o abandono, o afastamento da fé, da doutrina, da palavra. Mesmo a igreja abastada, rica, financeiramente falando, mas pobre
espiritualmente, como Jesus diz, olha, aconselho-te que compre de mim, né, ouro refinado, para mesmo te purificares, vestes para mesmo te vestires, e a vista para veres. E é verdade, é que nós temos visto mesmo nos nossos dias. E hoje eu disse, Walter, eu estava prestando atenção, sabe, tem uma coisa que eu vou falar ainda, a associação da igreja com o mundo. A igreja se associou ao mundo, o mundo entrou na igreja. A igreja que foi mesmo, o propósito dela Deus, né, tirou para fora do mundo, e a igreja está mesmo se associando ao mundo. Irmãos, isso é muito sério. E eu, nesses dias vendo, a gente ouve as notícias, coisas absurdas. A igreja virou até salão de festa, sabe? Agora há pouco, um DJ, né, morreu nesses dias, e não conhecia, mas todo mundo comentando, e eu tive a curiosidade de procurar ver alguma coisa, né? Mas esse rapaz, esse homem, né, mesmo animava aí as baladas gospels, as igrejas, e numa das tais eu vi, né, a igreja, o templo, era mesmo uma discoteca pura, jogo de luzes, som nas alturas, e esse rapaz entrando em uma moto, na garupa, e assim pelo corredor da igreja, e aquele show, né? E eu fiquei, meu Deus, a casa do Senhor realmente é dedicada como casa de oração. Coisas absurdas, irmãos. Olha o que diz aqui em 2 Coríntios, esse mesmo apóstolo Paulo, 2 Coríntios, no capítulo 6 e no versículo 14, isso é para a igreja, não é? Ele diz assim, olha, 2 Coríntios 6, 14, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Isso é para a igreja. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Que associação pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Não existe, né? Não há mesmo conciliação nessas coisas. Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, né? Por isso diz aqui a Bíblia, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, e serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Olha, tendo, pois, ó amados, tais promessas, né? As promessas de Deus, e diz assim, olha, purifiquemo-nos tanto de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, e aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Irmãos, sinceramente, né, a igreja está perdendo essa percepção de santidade, de separação, de santificação. Se mesmo associou ao mundo, querem mesmo sucesso, o sucesso que acha de quantidade de pessoas, né? Por estar bem financeiramente. Isso é um sucesso, mas eu acredito sinceramente, irmãos, que é um perigo muito grande. Deus está dizendo aqui, olha, retirai-vos do meio dele, separai-vos
diz o Senhor. E isso que eu vejo até nos nossos dias. Então, Paulo tinha essa preocupação com a igreja, porque ele queria, né? A oração dele desejava que a igreja conhecesse cada vez mais o Senhor. Meus amados, cada vez que nós conhecemos, cada vez mais que nós buscamos o Senhor, mais que nós nos aproximamos da luz, mais se revela mesmo o nosso pecado, a nossa iniquidade. E só há um jeito, né? Senhor, perdoa-me, se arrepende e deixa, e sai do meio deles. Deus é santo. Aliás, 3 vezes santo, nós estamos também vendo isso na escola dominical, né? Então, Paulo, ele diz aqui, olha, eu desejo, né, que Deus dê a vocês esse espírito, essa disposição, essa inclinação. E essa é a nossa grande preocupação até nos nossos dias. Os crentes não estão mais com disposição realmente de buscar a Deus. Famílias estão deixando. Outra característica da igreja dos últimos dias é o abandono mesmo da congregação. Muitos, né, não vão mais congregar, o afastamento da igreja. E pesa mesmo essas preocupações. E Paulo, aqui ele deseja, volte, Efésios, né, no capítulo 1, o desejo de Paulo que Deus dê a eles mesmo essa disposição, essa inclinação para o conhecer cada vez mais. Iluminar os olhos do coração, dar sabedoria, dar entendimento. Para quê? Para 3 coisas, né? Diz aqui o verso 18, olha. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes. E esse saberdes é interessante, né? Apesar de conhecer, Paulo queria que eles soubessem mais profundamente 3 coisas aqui preciosas que ele está pedindo, né? Diz aqui, olha, primeira coisa, qual é a esperança do seu chamamento? E nós colocamos assim, o propósito do teu chamado, o propósito do meu chamado, o propósito da nossa vocação. Por que Deus nos chamou? Não é? Ele chamou, sim. Ele te escolheu, Ele predestinou e Ele chamou. Para ir para o céu? Sim, né? A Bíblia diz que só vai para o céu se for salvo, mas Ele te chamou não foi para ir para o céu, foi para servi-lo, para adorá-lo, para glorificá-lo, para mesmo uma obra. E Ele tem chamado todos nós para um trabalho, né? Então nós vimos isso. Qual é a esperança do seu chamamento? O propósito da nossa vocação. A segunda coisa diz aqui, olha, qual é, verso 19, a suprema, aliás, no verso 18 ainda, qual é a esperança do seu chamamento? A segunda coisa, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? E nós vimos assim que eram os privilégios que nós temos como herança, né, para o futuro até. Grandiosos privilégios e a riqueza da glória à nossa disposição. Nós também vimos isso. E a terceira coisa que nós estamos tratando é essa aqui, está no verso 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, né? A suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Ou seja, veja, esses 3 pedidos é relacionado a nós, né? A cada um de nós. E aqui Paulo fala, né, qual a suprema grandeza do poder de Deus para conosco, para com as nossas vidas. E aí, descrever esse poder de Deus, ou seja, a potência, né, está descrito aqui. E semana passada nós começamos a mostrar. E diz aqui, olha, no versículo 20. Segundo, aliás, finalzinho do 19. Segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo. Então, essa
suprema grandeza do poder é o poder de Deus que ele exerceu de forma eficácia na pessoa de Jesus Cristo. E semana passada nós mostramos, né, irmãos, esse poder na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, evidenciado, porque quando ele diz aqui a eficácia, é a ação, é a manifestação do poder de Deus na pessoa de Jesus Cristo. E eu mostrei, né, mesmo no seu nascimento milagroso, o poder de Deus. Mostrei não só no seu nascimento, mas no seu ministério. Todo o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, o poder mesmo, quando ele venceu o diabo ali, com a sua palavra, né, com a palavra de Deus, poder sobre todas as enfermidades, poder sobre a natureza, poder sobre os dias, poder mesmo sobre os demônios, poder sobre a morte, poder sobre a alma. Jesus disse, olha, não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma, mas temei antes aquele que pode fazer tanto perecer o corpo, como lançar uma alma no inferno. Né? Todo o poder, a autoridade foi dado a ele. E aqui finalmente diz o versículo 20, né? O qual exerceu ele em Cristo, e aí diz, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo poder, de todo principado, de potestade, de poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O poder, irmãos, é evidenciado na obra do Calvário, né? E eu mostrei semana passada para os irmãos. Aqui diz o verso 20, olha, o qual exerceu nele, né, em Cristo, primeiramente, ressuscitando dentre os mortos. A ressurreição é a prova da eficácia, né? É a prova mesmo do poder de Deus na vida de Jesus Cristo. Ressuscitou ele dentre os mortos, a ressurreição. Não só isso, né? Depois da ressurreição veio mesmo a ascensão de Cristo. Jesus Cristo foi mesmo para o céu. Ele voltou cheio de graça e de poder, né? Não só a ascensão, mas diz aqui, né? Fazendo sentar-se à direita de Deus nos lugares celestiais. Nós colocamos aqui, Jesus foi entronizado, a entronização dele, à destra de Deus Todo-Poderoso. E, finalmente, né, a glorificação celestial. Cristo, ele mesmo foi glorificado nos céus. E aqui diz, assim, verso 21, acima de todo principado e potestade e poder e domínio de todo nome que se possa referir, veja, não só no presente século, mas também no vindouro. E fez dele, né, diz aqui, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser ele o cabeça sobre todas as coisas. Agora, irmãos, a extensão desse poder fez ele como cabeça, né? A autoridade, não só nos céus, na terra, mas embaixo da terra. É a demonstração mesmo da potência, né? É TNT puro o poder de Deus. E aqui diz a palavra de Deus, né? Nos céus, na terra e até embaixo da terra. Jesus Cristo, em Mateus 28, 18, ele diz, toda a autoridade, né, me foi dada nos céus e na terra, e embaixo da terra também. E eu vou mostrar aqui para os irmãos, né, nos céus, irmãos. Hebreus capítulo 1, diz assim, né, Hebreus
capítulo 1, é para a gente mesmo ver, né, esse poder, essa potência, essa autoridade. Diz aqui, olha, Hebreus 1, havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez também o universo, né? Ele, Jesus, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas, veja, pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome entre eles. Toda a autoridade, né, todo o poder nos céus, superior aos anjos. Não só os anjos no céu, mas os anjos do demônio, né? Os anjos mesmo caídos. Jesus é o Todo-Poderoso nos céus, nas regiões celestiais, toda ele é mesmo dado o poder. Diz aqui, olha, até no verso 5, pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. A quem? A nenhum, só a Jesus, né? E novamente, ao induzir o primogênito, a introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus, veja, o adorem, não é? Todos eles adorar quem? Ao Todo-Poderoso, ao superior, à autoridade, a mesmo o cabeça. Tem uma leitura que eu vou fazer novamente. Veja, Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5, mostra claramente a autoridade, o poder de Jesus Cristo nos céus, né? Diz aqui, olha, Apocalipse, capítulo 5, diz assim, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito, por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Quem é esse, não é? É Jesus, o Todo-Poderoso, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, que venceu e o livro mesmo abrirá. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra, todo o poder, né? A perfeição de Deus. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouros, cheia de incenso, que são as orações dos santos. Que coisa especial, né? As nossas orações. Diz mais, e entoavam um novo cântico, dizendo, digno és
de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Poder, irmãos, sobre os céus, sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, não é? E a riqueza, e a sabedoria, e a força, e a honra, e a glória, e o louvor. Então ouvi que toda criatura, veja, que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E aos 4 seres viventes, e os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e o adoraram. É o Senhor, irmãos, cheio de graça, né? Cheio de poder nos céus, na terra e embaixo da terra. O apóstolo Pedro diz assim, né? Atos capítulo 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, não há poder, né? Porque abaixo do céu, ou seja, na terra, não existe nenhum nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. É Ele que tem o poder, a Ele pertence, nos céus, na terra e embaixo da terra. O apóstolo Paulo, escrevendo mesmo aos Efésios, vamos ver aqui no capítulo 4, Efésios capítulo 4, verso 7, diz assim, olha: e a graça foi concedida a cada um de nós, né? A graça de Deus, seu poder foi concedido a cada um de nós, segundo a proporção, veja, do dom de Cristo, né? Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo, o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Jesus, né, foi lá, no Hades, nas regiões inferiores da terra, demonstrar o seu poder. E diz, olha, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, e para encher todas as coisas, né? Jesus foi, né? Foi lá, e até o Pedro, 1 Pedro, olha aqui rapidamente, né? 1 Pedro no capítulo 3, 1 Pedro capítulo 3 e verso 18 diz: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual, né, em Espírito, também foi e pregou aos espíritos que estavam em prisões, né? Jesus foi lá, e depois, quando ele foi, subiu ao céu, levou, né, cativo o que estava mesmo no cativeiro, aguardando o Senhor da glória. Todo o poder foi dado a ele nos céus e na terra. Então volte aqui, irmãos, Efésios capítulo 1, quando o apóstolo Paulo diz assim, né? O qual, ou seja, Deus, exerceu em Cristo, verso 20,
ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de tudo, né? De principados, de potestades, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas ainda, né, no futuro, no que há de vir no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser ele o cabeça sobre todas as coisas. Então Jesus Cristo hoje, ele tem todo o poder, toda a autoridade sobre todas as coisas, né? Mas nós sabemos que ainda não está completa a obra, né? Ainda não está, porque ele ainda vai vir. Eu não tenho nenhuma dúvida, irmãos. Jesus vai voltar e vai reinar ainda nesse mundo. Vai mesmo completar a obra, vai mostrar o plano de Deus ainda nessa terra, a justiça de Deus vai imperar ainda sobre, nesse mundo, o mundo há de ver a própria poder de Jesus Cristo. E muitos, até uma corrente na igreja, mesmo diz que nós já estamos vivendo no reino, né? Eu não acredito, irmãos, sinceramente, né? Porque senão o próprio Senhor Jesus teria dito isso. E eu provo, né? Veja o que diz aqui Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, e logo mesmo no início da leitura, diz assim aqui, né? Olha, verso 3. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, Jesus ressurreto, né? Vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: e de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, veja bem a pergunta, né, dos apóstolos. Então, olha, os que estavam reunidos lhes perguntavam: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Ele estava falando da nação, né? Do povo, do reino. É esse agora o tempo? Nós estamos entendendo que agora o Senhor veio, morreu, ressuscitou, está cheio mesmo de poder, de glória, né? É esse o tempo que o Senhor vai reinar, vai restaurar, vai mesmo expulsar, nos tirar da opressão, né? De Roma e tudo. É agora que o Senhor vai inaugurar o reino. E olha o que Jesus disse. Respondeu-lhe: não, né? Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Então, esse reino terrestre que Jesus vai mesmo inaugurar, não era agora, não. Ele voltou para o céu. E sim, nós participamos do reino espiritual, do reino celestial, mas em espírito, mas ainda na matéria, aqui nesse mundo, não aconteceu, porque se você ver a leitura, Jesus voltou, né? Diz aqui, olha, mas no verso 8, mas recebereis o quê? O poder, né? A igreja, nós vamos ver mais na frente que o poder que Deus exerceu na pessoa de Jesus Cristo, agora vai ser transmitido para nós, né? Para a igreja. E aí Paulo vai mesmo falar o capítulo 2 e o capítulo 3, justamente tudo sobre isso, que era um mistério oculto em Deus ainda a igreja. Mas diz aqui, olha, mas recebereis poder ao descer sobre vós,
o Espírito Santo, e serei as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles, e lhes perguntaram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, esse mesmo, né, que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá, de modo como o viste subir. Jesus vai voltar, irmãos, e ele vai reinar aqui nessa terra, mas não é nesse tempo agora não, né? Ainda é uma coisa que vai acontecer, que nós estamos aguardando, mas todo o poder foi dado a ele, nos céus, na terra e embaixo da terra. Volte lá para Efésios, capítulo 1, né? E o verso 22. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas. Só para complementar isso, né? Que ainda vai acontecer e subsidiar aquilo que nós estamos dizendo, veja 1 Coríntios, no capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, no versículo, vamos lá, 22, né? 1 Coríntios 15, 22. Porque, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos, sem exceção. Tanto os salvos como os não salvos vão ser ressuscitados pelo poder de Jesus Cristo. Mas diz Paulo aqui, né? Cada um, porém, veja, né? Segundo a sua própria ordem. Há uma ordem estabelecida por Deus. Diz aqui, Cristo, as primícias, ou seja, Jesus Cristo já ressuscitou, né? Aí diz, olha, depois os que são de Cristo na sua vinda, somente esses vão ressuscitar. Os que são de Cristo na sua vinda. E nós vamos ver nos domingos à noite, essa vinda, primeiramente, vai ser nos ares, né? Para buscar a sua igreja, a igreja professa mesmo. E, verso 24, e então virá o fim. Veja, quando ele entregar agora o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e todo o poder. Irmãos, Jesus Cristo ainda não destruiu, não é? Ainda não foi destruído. Ele tem todo o poder, toda a autoridade sobre eles. Mas lembra que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz, olha, a operação, o mistério da iniquidade opera. O diabo está operando ainda nesse mundo. Ele ainda tem poder. Né? Então, aqui diz que Jesus ainda, né, quando houver destruído. Quando é que isso vai acontecer? Lá em Apocalipse diz. Né? Quando Jesus Cristo vai destruir, realmente quando pegar o diabo, né, o Satanás, a antiga serpente, o falso profeta, a besta, e jogar eles no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Vai destruir. Né? Diz mais aqui, olha, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Né? E diz, olha, o último inimigo a ser destruído é a morte. Ela já foi destruída, a morte? A morte opera ainda, né, irmãos? Tem poder ainda. Até sobre nós. Cada um de nós vamos passar pela morte. Ou não, uns, né? Deus sabe.
Mas a morte ainda tem poder. Diz aqui, olha, o último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que a tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem, né? É o futuro, sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, irmãos, são coisas ainda que vão acontecer, né? E o apóstolo Paulo, volte aqui para Efésios capítulo 1, quando ele diz assim, e pôs, verso 22, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser-lhe o cabeça sobre todas as coisas, aí vem, né? O deu a igreja. Então agora, né, a eficácia da força do poder de Deus, que Paulo está dizendo aqui, pedindo, orando, para nós sabermos, no verso 19, diz assim, olha, e qual a suprema grandeza do seu poder para com o que cremos, é a igreja. Ele vai tratar agora da igreja, né? Então, ele é o cabeça, ele é a autoridade de tudo, e o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, meus amados, é esse poder que Deus eficazmente, né, evidenciou na vida de Jesus Cristo e nele, que agora nós vamos ser o quê? Os privilegiados de receber através de Jesus Cristo, que é a igreja, como diz aqui, né, que é o seu corpo, e a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, ou seja, completa, né? Completa a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é esse poder agora que vai ser evidenciado na igreja. E aí, irmãos, o Paulo vai agora mostrar no capítulo 2 e no capítulo 3, se Deus permitir, nós vamos entrar mais à frente, mas eu queria mostrar para os irmãos o seguinte, né? É para que a oração do Paulo eu, você, nós aqui hoje à noite, sabermos, né, os privilégios que nós temos em Jesus Cristo. Sabermos cada vez mais, termos conhecimento, né? Termos mesmo a compreensão de que há coisas grandiosas, irmãos. E aqui Paulo diz, olha, verso 18, para saberdes qual é a esperança do teu chamamento, para saberdes qual é a riqueza da glória, da herança nos santos, e para saberdes qual é a suprema grandeza do seu poder. E esse poder, essa glória e essa esperança, irmãos, pertence a ti e pertence a nós hoje à noite, né? Como é bom nós assim sabermos dessas coisas e agora exercer através de nós, né? Da igreja, da qual nós somos o corpo de Cristo. E aí, irmãos, só o poder de Deus mesmo, porque a igreja, né, só a introdução para o próximo estudo, era um mistério oculto em Deus. Antes, né, até da criação, da fundação do mundo, dos séculos. E Paulo vai tratar, quer ver? Olha aqui rapidamente no capítulo 3. E no capítulo 3, diz aqui, no verso 1, por esta causa, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação
da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. E esse mistério é a igreja. E veja o verso 8, olha, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, né? Desde os séculos oculta em Deus, que criou todas as coisas, para que, veja, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Então, irmãos, a carta de Efésios, ela vai nos mostrando, nos revelando realmente a vontade de Deus para a sua igreja, para o seu povo. E Paulo, a preocupação dele é mesmo de instruir essa igreja, que os irmãos, que nós possamos cada vez mais conhecer, ter entendimento, compreensão, conhecimento, para quê? Para nos, cada vez mais buscar esse poder que Deus nos deu, E nós vamos ver como foi através do Espírito Santo em nossas vidas. E a igreja, como ele diz aqui, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida de principado, de potestade, nos lugares celestiais, na terra, em todo. É esse poder, irmãos, que Deus está dando agora, através de Jesus Cristo, à igreja, da qual nós somos o seu corpo, e diz assim, a plenitude que a tudo enche em todas as coisas. São coisas, assim, grandiosas, E a igreja hoje, irmãos, eu estava mesmo conversando com o Walter, até com certa tristeza. A igreja sabe dessas coisas? Temos conhecimento dessas coisas? Irmãos, como vai mudar o nosso viver, o nosso andar, o nosso entendimento? Que Deus mesmo possa nos ajudar a entender cada vez mais o que Ele quer para o seu povo, para a igreja. E assim, se Deus permitir, nós vamos assim entrar nessas coisas, Mas que hoje a oração de Paulo possa ser mesmo a nossa oração, como o pastor estava falando, A eficácia, irmãos. Como pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E a nossa oração hoje é: Senhor, me ajuda sinceramente a te buscar mais ainda, a mesmo conhecer mais ainda a tua graça, o teu poder, a tua riqueza, as insondáveis privilégios que nós temos, irmãos? E assim, eu acredito, enquanto o Senhor não vier, a igreja tem um papel importantíssimo. Nós, igreja, de sermos o poder de Deus aqui nessa terra. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor. Reconhecemos que precisamos do Teu poder. Nos dá, Pai, entendimento, compreensão, e através da Tua igreja professa, nós, a igreja, vidas individuais, pessoas, possam mesmo demonstrar esse poder que o Senhor operou em Jesus Cristo, esse poder que está operando em nós, o poder de nos ressuscitar dentre os mortos, nos dar uma vida, uma nova vida, e assim, Pai, que possamos ser luz nesse mundo e levar esse poder do Senhor
através da pregação da Tua palavra, aqueles que estão perdidos. E assim, Pai, o Teu nome, mais uma vez, ser engrandecido, exaltado e glorificado. Aceita nossa sincera gratidão. No nome de Jesus, amém.